Olá, meu nome é Viviane Rezende e o tema da minha monografia é a utilização do container para uma construção sustentável. Introdução. As vantagens do uso do container como arquitetura vão além de seus atributos materiais e espaciais. Um dos problemas da construção civil tradicional é o excesso de resíduos gerados no canteiro de obras. O reaproveitamento de estruturas já existe e diminui significativamente a produção de entulhos, deixando a obra mais limpa, mais rápida e possivelmente com menor custo, a depender de outras definições de projeto, de acordo com ArchiCast 2020. Objetivos: verificar as possibilidades construtivas utilizando o container como método construtivo principal, identificar pontos positivos e negativos de uma construção modular utilizando os containers, comparar construção tradicional com alvenaria e construção com container no que tange à economia e a menor geração de resíduos, analisar projetos residenciais que sejam referência na utilização dos containers e abordar assuntos sobre sustentabilidade na construção civil e seus benefícios. Como metodologia, foi necessário analisar bibliografias com o tema sustentabilidade e construção com a utilização de container. Também identificar as principais características e focar na construção sustentável. Analisar o passo a passo necessário para a construção, apresentar as etapas de construção utilizando o container, analisar dados e informações obtidos sobre a construção e apresentar os resultados e conclusões. Referencial teórico. O americano Malcolm McLean observou a necessidade de ter containers que transportassem os produtos que ele fabricava do início ao fim dos processos. Então, ele resolveu vender as suas empresas atuais e comprou uma empresa no ramo naval. Adequou os containers de acordo com a necessidade do tamanho que ele precisava e, em 1968, surgiu o container Standard, que é utilizado até os dias de hoje. O primeiro projeto de arquitetura utilizando container foi no ano de 1985, projetado pelo arquiteto Sam Godsell, na Austrália, e teve a obra denominada como Future Shark. Os primeiros projetos de arquitetura utilizando containers marítimos surgiram como manifestos arquitetônicos e artísticos de grande poder conceitual. Esse projeto caracteriza-se como uma habitação emergencial móvel e adaptável a terrenos irregulares e pode ser armazenada e transportada em todo o mundo. Escolha e preparação do container. No Brasil, os principais modelos utilizados para a construção civil são o Standard e o High Cub, de 20 e 40 pés. A limpeza é extremamente importante nesta fase de preparação do container, pois ela determina a vida útil do mesmo. Um container bem limpo, ele pode durar de 40 a 70 anos, e os tipos de limpeza e descontaminação são limpeza externa, limpeza interna com descontaminação química, vaporização, passivação, limpeza e descontaminação de válvulas e acessórios. Aqui, as imagens mostrando as medidas do container Standard de 20 pés, container vermelho, do container Standard de 40 pés e do High Cub de 40 pés. Estrutura do container. Geralmente é feita em aço cortém nas laterais, aço reforçado nas vigas e colunas, aço galvanizado nas portas e ferrolhos, alumínio e compensado ou fibra de vidro. O piso do container é confeccionado em vigas U ou I e são soldadas com MIG. Sobre a estrutura do aço do piso, coloca-se um assoalho de madeira com encaixes e coberto por grossa lâmina de compensado naval, resistente o suficiente para suportar pregos que fixem os calços e travas para as mercadorias não deslizarem. Fundação. Não é indicado que o container seja instalado diretamente na superfície. É comum que seja feito um serviço de fundação ou que eles sejam colocados sob sapatas. Não é indicado que esse container seja colocado diretamente à superfície, pois pode haver infiltrações ou corrosões nesse material do container.
Então, uma imagem aqui ilustrando, né, mostrando como é ideal que esse container seja instalado. Então, algumas sapatas e ele longe dessa superfície aí para que não ocorra esses problemas que eu citei. Revestimento térmico e acústico. Tem como objetivo solucionar problemas de temperatura e ruídos externos, manter a climatização local, e o isolamento acústico serve para reduzir as interferências sonoras externas, como poluição sonora proveniente de ruas, bares, restaurantes, carros, entre outros, e o isolamento térmico reduz o desconforto causado pelo excesso de calor ou frio no interior dos ambientes. E também é benéfico para a economia de energia. Então, esta etapa do projeto é uma das etapas mais importantes, né, pois aí visa a diminuição do ruído, do calor, né, do desconforto térmico e acústico desse ambiente. E aqui ao lado nós temos uma imagem mostrando como é feito esse isolamento no container, né? Então pode ser usado lâmina de isopor, sarrafa de madeira, lâmina de PVC, telha metal TP40, então é utilizado aí entre a estrutura do container para poder trazer o melhor resultado. Instalação hidráulica e elétrica. Precisa atender às normas como qualquer outra edificação, então também precisa estar dentro das normas aí de acordo com as construções de alvenaria convencional, né? O gasto com essa solução geralmente é menor do que construção por alvenaria, pois a construção tradicional requer alterações às paredes de concreto, para adaptação dos caminhos de circuito e dos encanamentos. E já na estrutura do container, não há essa necessidade. Possuem valor inferior à construção tradicional, não deixam resíduos como cimento, bloco, concreto, entre outros, pois não há necessidade, né, de quebrar essa estrutura. E por questão de economia, muitas vezes elas são sobrepostas no container, o que gera aquela aparência industrial, mas podem sim ser ocultas com o uso de revestimento para a parede. Cobertura verde. Também conhecido como telhado ecológico, o telhado verde em casa container proporciona um ambiente mais arejado e confortável, facilitando o gerenciamento da água da chuva, tornando a temperatura da casa mais fresca, melhora a qualidade do ar e combate o efeito estufa, e também é um excelente isolante térmico. Então, utilizado no container, ele traz essa sensação de ambiente mais arejado, mais confortável, e também nesse assunto de sustentabilidade, a gente consegue fazer o reaproveitamento dessa água, da água da chuva, para ser reutilizado no próprio container, né, na própria edificação. E as normas necessárias para construção com container no Brasil são a ISO, né? A norma foi adotada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que em 1971 emitiu as primeiras normas relativas ao container, sua terminologia, classificação, dimensões, especificações e etc. E também o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e é responsável pelas adaptações das normas da ISO e emite certificados de qualidade de container. Então, são essas as normas necessárias para quando a gente for utilizar em algum projeto com container. Sustentabilidade na construção civil. Também temos certificações ambientais, né, necessárias aí quando se trata do tema sustentabilidade. Então, no Brasil, as certificações mais utilizadas na construção civil são a LEED e a Aqua, né? Então, ambas são internacionais e adaptadas às nossas necessidades. Então, ambas buscam a aplicação de princípios socioambientais e medidas que impactem o mínimo possível o meio ambiente. Então, a LEED é um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações utilizado em mais de 160 países, e a Aqua é uma certificação internacional para construção sustentável que é desenvolvida a partir da certificação francesa, e a sua aplicação no Brasil é feita exclusivamente pela Fundação Vanzolini.
Como referenciais de projeto, eu trouxe 3 projetos de arquitetos brasileiros que também foram construídas aqui no Brasil. A primeira é a Casa Suspensa, Casa Container de Marília. Ela foi construída em Campos Novos Paulista, aqui no Brasil, e ela foi toda construída com container e também na parte interna foram utilizadas madeiras de demolição. Então ela também tem grande cunho de sustentabilidade por essa reutilização também dessa madeira. A Casa Container Granja Viana, do escritório Container Box, também utilizou containers na sua estrutura, containers reaproveitados, reutilizados, e na parte da cobertura foi utilizado o telhado verde para esse reaproveitamento da água da chuva e também para trazer um conforto térmico nesse ambiente. Casa Container RD, do escritório KS Arquitetos, foi um projeto realizado em Porto Alegre, no Brasil, tem 350 metros quadrados e foi um projeto realizado também todo em container. Na imagem ao lado é possível perceber que em algumas paredes foi feito o revestimento, né? E em outras paredes foi mantido a estrutura aparente do container. Esse foi o meu trabalho, agradeço pela atenção. Obrigada!